A paz do Senhor, meus queridos irmãos e irmãs, pastores e pastoras, metodistas da quarta região eclesiástica. Eu quero agradecer pelo convite e dizer que me sinto privilegiado poder estar compartilhando com vocês sobre esse tema tão oportuno que é o pastoreio de pastores. E eu gostaria de trabalhar em cima de um texto bíblico que é 1 Samuel, capítulo 30, e versículos de 1 a 6. São poucos versículos e a partir desses versículos eu quero extrair 3 tópicos. E na sequência quero fazer uma proposta de 3 perguntas aplicativas. Mas é interessante que o que está narrado no capítulo 30 de 1 Samuel, versículos de 1 a 6, tem um contexto interessante. Se nós olharmos para os capítulos anteriores, vamos verificar que a narrativa, toda ela diz respeito a Davi. E o pano de fundo é que ele está fugindo de Saul, o rei de Israel. Ele está sendo perseguido e ele tem que fugir. E nessa fuga, ele tem que se aliar aos seus adversários, aos filisteus. Davi, então, vai para a terra dos filisteus e se alia com o seu pequeno exército de 400 homens ao exército de Aquis, rei dos filisteus. E em dado momento, conforme o capítulo 29 registra, o exército dos filisteus se mobiliza para guerrear contra quem? Contra Israel. Olha que ironia. E alguém do exército dos filisteus deve ter dado um conselho ao rei Aquis. O conselho poderia talvez ser mais ou menos nessa direção. Rei, um dos nossos parceiros é Davi, ele é israelita, então não é saudável levarmos ele nessa batalha, então libera ele. E assim o rei fez. O rei chamou Davi e disse: Davi, nós vamos liberar você dessa batalha. Volte para o seu acampamento. Eram 3 dias de viagem do local onde eles estavam se preparando para a guerra até Ziclag, que foi a cidade que o rei dos filisteus tinha dado para Davi se estabelecer, montar o seu acampamento e ali construir suas casas e colocar suas famílias. Bem, liberado pelo rei Aquis, Davi e seus homens pegam as suas mochilas, suas malas e partem para casa. E o texto do capítulo 30 e o versículo 1 começa assim: aconteceu que, ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag. E aí tem uma série de informações. Os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag. Tomaram Ziclag e incendiaram. O texto continua dizendo o seguinte, o versículo 2: levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos, nem grandes. O texto continua: tão somente os levaram consigo e foram embora. Tem uma informação no versículo 3, dizendo que Davi e seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada e que suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas
haviam sido levados cativos. Aqui aparece exatamente o primeiro tópico que eu quero destacar para você, meu prezado pastor, minha prezada pastora. A pergunta é o seguinte: o que Ziclag representava para Davi e seus homens? E me permita abrir um parêntese. Quando a gente lê o capítulo 22, especialmente o versículo 2, nós percebemos que o texto dá conta que Davi havia se tornado líder deste exército de homem que está com ele aqui. Ou seja, numa linguagem pastoral, ele havia se tornado o pastor desse grupo. Assim como você é um responsável direto por um grupo de pessoas, pequeno ou grande. Mas você cuida de gente, você é responsável para alimentar espiritualmente, emocionalmente, pessoas que estão sob a sua liderança espiritual. Davi tem um grupo grande, são 400 homens, sem falar das mulheres e os filhos e as filhas. É um grupo enorme. E a pergunta é essa: o que Ziclag representava para Davi e seus homens? Observe você que ele está sendo liberado de uma guerra e vem para casa. São 3 dias de viagem. Quando chega no alto da montanha, quem sabe olha lá embaixo para a cidade e o que eles verem? O que eles enxergam? Apenas cinza, apenas fumaça. Mas o que essa cidade representava para Davi e seus homens? Representava, sem dúvida, um porto seguro. Representava, com certeza, um lugar de paz, um lugar de aconchego. Quem sabe Ziclag representava um lugar de planejamento para a próxima etapa da vida, do projeto que eles tinham. Aliás, por falar em projeto, quem sabe Ziclag era um pré-projeto de reino. Porque logo Saul vai morrer e Davi vai assumir o reino de Israel. Ali estava como se fosse um embrião de um projeto macro. Mas agora, eles olham do alto do monte e enxergam apenas cinza, apenas fumaça. Está tudo destruído, está tudo queimado. As suas mulheres, seus filhos e filhas foram cativos, mas eles não sabiam disso exatamente. Para eles, pronto, tudo acabou. Haviam perdido tudo. Nossa Ziclag, às vezes, está assim. Aquilo que temos, aquilo que possuímos, se queima, se destrói. Tem uma segunda coisa, um segundo tópico nesse texto para a nossa reflexão, que está exatamente no versículo 4. E o versículo 4, de maneira muito interessante, depois dessa série de informações, especialmente o versículo 3, que diz que quando os homens chegam e vê tudo queimado e tal, etc., o versículo 4 diz: então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Essa cena é dramática. Diante das perdas, da fumaça,
e das cinzas, o que restou para Davi, o pastor, e seus homens, foi chorar. Mas não é um choro qualquer, é um choro sem controle. É um choro que eles fazem até não terem mais forças para chorar. Quem sabe, em um dado momento, havia apenas soluço. E então vem a pergunta: o que esse choro representa? Ou o que esse choro expressa? Certamente, muita dor. Mas não só dor, quem sabe uma profunda decepção. Uma decepção talvez pelo fato deles estarem pensando, puxa vida, poderíamos ter deixado alguns de nós aqui vigiando o acampamento, vigiando nossa família, vigiando os nossos bens, não só materiais, mas também pessoais, humanos. Quem sabe era um choro que expressava raiva daqueles que invadiram, tocaram fogo e destruíram. Mas, enfim, esse choro pode ter várias manifestações representativas. Esse choro pode expressar uma série de coisas de um coração que agora lida com a perda. Vale a pena entender que sempre temos pelo que chorar. O ministério pastoral, ele é assim. Nós estamos sempre perdendo. E assim temos razões para chorar. É bom chorar. Quem sabe é bom ter motivos para chorar. O choro tem o seu lado terapêutico, curador. A terceira lição, ou o terceiro tópico, aparece exatamente no versículo 6. E o versículo 6 diz assim: Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Quase sempre, quando as pessoas leem esse bloco de versículo do 1 ao 6 de 1 Samuel 30, as pessoas se prendem mais a essa frase final: mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. E não é errado fazer isso, mas esse não é o foco do versículo. O foco do versículo, aliás, do texto, é a figura de Davi e como ele vai lidar como pastor desse grupo com a adversidade diante dele. O foco está na realidade em si. E esse versículo 6, ele apresenta uma questão profunda com um significado dramático. Ou seja, alguns homens de Davi queriam apedrejá-lo. A pergunta é o seguinte: por quê? Se Davi, quanto a eles também, perderam suas esposas, seus filhos, suas filhas, porque eles querem apedrejar Davi, justamente Davi? A resposta é simples: é porque Davi era o líder. Em outras palavras, sempre
sobra para o líder. Não fuja dessa realidade. Você é o alvo das pedras. Você não pode pensar diferente, até porque vão jogar pedra mesmo. E o fato de você ser o líder e ser o alvo das pedras não necessariamente quer dizer que você tem culpa no cartório. Você necessariamente não quer dizer que está errado. É o fato de você estar ali naquela posição de líder. O povo não tem capacidade de discernimento. Não. Eles vão jogar pedra. E você é a pessoa que está ali, objetivamente, como alvo das pedras. Agora, sem querer ser advogado do diabo, olha que coisa interessante. Por que eles querem apedrejar Davi? É porque eles estão, como diz o texto sagrado, amargurados. Mas por que eles estão amargurados? É porque eles perderam, por causa da perda de seus filhos e filhas. Então dá para perceber que eles têm razão. Eles têm razão. Eles precisam jogar pedra em alguém mesmo. E curiosamente, você é o alvo das pedras. 3 tópicos, 3 lições. Primeiro, o que Ziclag representava para Davi e os seus homens. Segundo, o que o choro de Davi e seus homens expressa nesse momento. E em terceiro lugar, por que os homens de Davi queriam apedrejá-lo? Agora permita-me colocar 3 lições práticas e que a minha oração é que essas lições calem profundamente em seu coração. A primeira pergunta baseia-se no primeiro tópico. E a primeira pergunta é a seguinte: o que está sendo queimado e destruído em sua vida e ministério? Ninguém vive um momento qualquer sem ter um mínimo de coisa sendo queimada em seu ministério e em sua vida pessoal. Ninguém consegue. Sempre tem uma ou outra coisa. Sempre tem. Talvez você não esteja percebendo, mas tem. Mas você vai perceber depois, porque elas existem. Alguma coisa está sendo queimada e alguma coisa está sendo destruída. E tem coisas que são recuperáveis, outras não serão recuperadas. Às vezes é um relacionamento com alguém, com um líder, com uma pessoa. E quem sabe até isso chega à perda da pessoa. Ela vai embora. Enfim. Às vezes é um projeto que não deu certo, é um sonho que não está dando certo, não está funcionando. Enfim, tem tantas coisas na nossa vida que às vezes aqui e acolá pega fogo e se destrói. O que está sendo queimado em sua vida e ministério? A segunda coisa, baseado no segundo tópico, é o seguinte: sobre o que você está chorando no momento. Sempre tem uma ou outra razão para chorarmos. E como eu disse, o choro
às vezes ele tem uma... É terapêutico, ele precisa existir. A grande pergunta é se você consegue identificar de maneira objetiva sobre o que você está chorando no momento. Dá para identificar isso? Consegue enxergar a razão do choro? Seria muito bom você saber pelo que você está chorando no momento. Se você não está chorando hoje, é porque chorou ontem. E se não chorou ontem nem hoje, vai chorar amanhã. E uma terceira e última pergunta de aplicação, baseado no terceiro tópico, é o seguinte: quem está se mobilizando para apedrejar você? Talvez você diga, eu nem quero saber. Bem, talvez isso seja importante, não saber. Mas se porventura você descobrir, talvez seja melhor. Porque se você descobrir quem está se mobilizando para apedrejar você, quem é candidato para ser o seu apedrejador, facilita muito você saber, porque de repente você se aproxima mais da pessoa e quem sabe o impacto da pedra não é tão forte assim, não dói tanto. Quanto mais longe você estiver, mais impulso a pedra terá. Quem sabe aqueles que estão se mobilizando para apedrejar você precisa de um discipulado. Quem sabe aqueles que estão se mobilizando para apedrejar você já está com pedras na mão, já está acomodando algumas pedras ali para jogar em você, eles precisam de cuidado, de aprofundamento de uma amizade pastoral. Eles não precisam de rejeição e nem tampouco de indiferença. Eles precisam ser cuidado, porque nós somos colocados na comunidade para pastorear a todos, sem acepção. Mas em algum momento, alguém vai, por alguma razão, querer nos apedrejar. E o fato dele querer me apedrejar não se exclui do meu cuidado pastoral. Lembra de Jesus com Judas? Jesus tinha certeza, quando estava ali na última ceia, no capítulo 13 de João, que Judas era o traidor. Mas ele o amou até o fim. Capítulo 13 de João, versículo 1. Ele o amou até o fim. E lá na última hora, quando Judas entregou Jesus para os oficiais romanos, Jesus ainda diz amigo. E é interessante que alguns momentos antes, no capítulo 17 de João, Jesus orou no versículo 12, dizendo, eu os protegi a todos e nenhum se perdeu. Essa é a função pastoral. Recapitulando, o que está sendo queimado e destruído em sua vida e ministério? Segundo, sobre o que você está chorando no momento? Esse choro profundo, esse choro que não quer acabar. Sobre o que é? E terceiro, quem está se mobilizando para apedrejar você? Espero que essas 3 perguntas aplicativas cale profundamente em seu coração e que você receba isso como um ponto de partida para uma reflexão que vai além dessa fala.
O meu desejo é que Deus esteja com você. E minha oração é que Deus lhe abençoe com graça, com misericórdia e com paz. Conforme Paulo disse, desejando a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Ele desejou ao seu Timóteo, ao seu discípulo, essas três coisas: paz, favor imerecido, misericórdia, a bondade de Deus e a paz, a irene, a perenidade. É isso que eu desejo a você. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus.